Olá pessoal, tudo bem? O convidado para a live de hoje será o pastor Jorge Videira. O que podemos esperar desse período pós-pandemia em relação a Israel e à Igreja? As profecias em relação à Igreja, a Israel, será que elas estão se cumprindo agora nesse período? Esta e outras perguntas interessantes eu estarei falando ao maior especialista de história de Israel que conhecemos aqui no Rio de Janeiro, pastor Jorge Videira, ok? Eu quero começar essa live, amigo meu, né, de tantos anos. Na verdade, eu conheço o pastor Videira desde 1987, 87, 88, mais ou menos, quando nós trabalhamos, não é, na Igreja Central do Evangelho Pleno. E foi muito interessante aquele trabalho durante alguns anos, não é? E ali nós nos conhecemos. E a partir daí, nunca perdemos o contato. Pois bem, então é um grande amigo meu, pastor Videira. Eu quero agora apresentá-lo a vocês oficialmente. Jorge Videira é pastor, professor, escritor, pesquisador e mestre. Claro que isso tudo é um currículo bem sucinto, não é? É graduado em teologia e arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, é pós-graduado em História de Israel, tem mestrado em Ciência da Religião e também é membro da Academia Brasileira de Teologia e Letras. Então, nós estamos aqui diante de uma pessoa muito especial, muito capacitada, não é? E para mim é um prazer muito grande, pastor Videira, estar com o irmão aqui nessa live. Olha, eu estou muito feliz nessa noite e eu tenho certeza que nós iremos conhecer muitas coisas novas, não é, que não sabemos acerca da história de Israel, acerca do cumprimento de algumas profecias, né, que estão sendo cumpridas em nossos dias e nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Pois bem, nós iremos realizar essa live baseada num tema, né? Essa live será baseada num tema, e o tema é o seguinte: o que podemos esperar do período pós-pandemia em relação a Israel e à Igreja? Esse é o tema que estaremos desenvolvendo. O pastor Videira, ele é que vai lecionar nesta noite para nós, não é? Eu estarei apenas funcionando aqui como um mediador. E eu vou fazer algumas perguntas, olha, perguntas profundas para ele, e com certeza ele vai nos responder com muita ciência e com muita sabedoria. Ok? Muito bem, pastor Videira. Tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Eu quero falar da minha honra de estar participando de uma live sua. Tenho muito carinho por você e a nossa vida já tem longos anos, né? Que você já foi meu chefe na faculdade, já foi o reitor da faculdade, na FAECAD, trabalhei ali durante muitos anos também. E antes disso, a gente sempre se encontrou em algumas igrejas e É antes verdade. também, né? Como você disse, trabalhando em vários lugares. É importante. Já estivemos juntos em Israel 2 vezes, né? Tivemos o prazer, eu tive Sim, o é prazer de verdade. estar com você lá, inclusive um curso que nós fizemos juntos lá, um dos cursos que nós fizemos, não sei se você se lembra, você fez junto comigo um curso sobre a influência do judaísmo na formação do Sim, cristianismo. Você deve ter esse então. certificado aí, dentre os tantos que você tem, O professor você Videira deve. costumava levar os alunos lá da FAECAD, né, no curso de pós-graduação em História de Israel, e ele é especialista nessa área. Então, os alunos lá da FAECAD Nós, que concluiu, pelo menos eu acho que durante uns 8 anos, né, você os levou lá desde para Israel para 96. concluir o curso deles em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém. É verdade. É uma história bonita que infelizmente agora está tudo parado por causa da questão aí da pandemia, mas É, o assunto é pertinente. Você trouxe um assunto de suma importância, porque essa pandemia já mudou o mundo, né?
não estamos esperando que o mundo vá mudar. Na minha opinião, a pandemia já mudou, ela já chegou, e ela já chegou para estabelecer um marco, né? E você que gosta de história, todo estudante... Oi. Então, Pode pastor, falar. eu vou começar então a primeira pergunta, pode? Ah, Vamos lá. Atenção, hein? Olha, pode-se dizer que o advento coronavírus sinaliza o término do período escatológico conhecido como parentético, ou seja, aquele período entre a 69ª e 70ª semana de Daniel, né? É parentético porque é um parêntese mesmo, né? Então, será que se aproxima o tempo de Deus voltar a tratar diretamente com Israel? Na 69ª semana, até ali Deus cuidou de Israel, tratou com Israel de forma direta. Nós estamos vivendo nesse intervalo, nesse hiato, em que Deus está dando oportunidade para os gentios. E aí surge a igreja nesse período parentético. Será que esse período está terminando agora? A partir desse momento, desse pós-pandemia com Israel de forma direta? é uma pergunta interessante. Você já estabeleceu a questão aí desse período parentético, e esse é um pensamento dos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, né? Que é a nossa linha de pensamento mais seguida. Você e eu e a maioria dos assembleianos somos pré-tribulacionistas. Então, nós cremos nesse parêntese onde Deus trabalha com a graça, porque muitos que se chamam cristãos não são dessa linha que nós conhecemos, que é chamada evangélicos em si, né? Muitos são da linha mais tradicional e eles nem acreditam em milênio, não acreditam em apocalipse, não acreditam em nada disso, mas é um outro contexto. Nós que somos dessa linha acreditamos sim que Deus abriu um parênteses no contexto da lei para trabalhar muito mais dentro da graça. Não que não houvesse graça antes, porque você vê que Davi tinha um conta-gotas da graça sobre a cabeça dele, né? A Sansão era o Espírito Santo que enchia ele de toda aquela força que ele tinha. E depois dos momentos comuns, ele era um cidadão comum, mas quando ele estava cheio do Espírito, era um conta-gotas na cabeça, então ele ficava cheio do Espírito. Agora, em relação à pandemia, meu querido mestre pastor Tuller, a gente tem que ter um olhar muito, muito crítico, porque todo teólogo verdadeiro é crítico, e todo historiador é mais crítico ainda, né? Verdade. Porque a gente tem que olhar para essa pandemia não com o olhar agitado de uma coisa que já é a marca da besta que vem por aí, já é o anticristo tomando posse. É lógico que a pandemia é um grande sinal, mas ela faz parte de um pacote, né? Porque a pandemia só será sinal se ela estiver acoplada a este pacote de profecias que precisam se unir. A própria Bíblia diz que é como a criança é como a mãe que está para dar à luz. Então, os espasmos vão se reduzindo, o tempo entre as contrações vão se reduzindo, né? A dor vai aumentando, aí até que, de repente, a criança nasce. Então, a pandemia só, a gente não tem como, porque, por exemplo, se você olhar um pouquinho para a história, lá no século XIV nós tivemos a peste bubônica. A peste bubônica matou 200 milhões de pessoas, né? E não teve nada a ver com a vinda de Jesus, nem com a vida do Messias, nem podia, que Israel nem existia. A varíola, por exemplo, lá pelo século XV, aliás, a varíola é uma das doenças mais antigas da história. Há indícios de que ela tenha matado Ramsés II, para você ter uma ideia. Não sei se você já estudou sobre isso. Então, a varíola é uma doença que tem 3.000 anos e ela matou pessoas importantes. Além de Ramsés II, matou Maria II da Inglaterra, matou Luís XV da França. E em 1980 ela fez um arraso em todo o contexto aí né? Em 1980
1880, perdão. A cólera também foi uma grande epidemia em 1817, né? E no Haiti, por exemplo, mais de 40 mil pessoas morreram. A gripe espanhola, você não é nascido o suficiente, mas como historiador que você também sabe que foi uma gripe terrível, que tem um vírus bem parecido, o aspecto do vírus atual é bem parecido com o do coronavírus, né? E também ele obrigava as pessoas a andar de máscara e tal. E aconteceu lá por volta de 1918. Ela recebe o nome de espanhola, embora tenha começado nos Estados Unidos e não na China, como a gente ouve aí muita gente falando, né, que a China é a China, mas a gripe espanhola, por exemplo, começou nos Estados Unidos. A gripe suína, que é interessante, que veio do México, né? Então, veja, a espanhola veio dos Estados Unidos, embora fosse a Espanha que botou a boca no trombone e acabou ficando gripe espanhola, porque a Espanha que dedurou tudo. E a suína também, que matou mais de 20 mil pessoas, também é uma coisa terrível. E agora a gente está tendo aí o coronavírus, cujos números não estão muito claros, porque você vê que há muita questão política envolvida nessa questão de realidade em relação aos números do que realmente isso tenha matado. É lógico que as profecias bíblicas apontam para um tipo de acontecimento como esse sendo sinal. Então, vírus, pestes, pragas, mas tem que vir acompanhado de algumas coisas. Esse tufão que aconteceu agora, essa semana, no sul do país, junto com o grande terremoto que aconteceu na Europa no começo do mês passado. Opa, então essas coisas juntas, essas sim, podem ser sinais. Junto, tudo acontecendo junto, porque quando Jesus falou, ele se referiu a um pool de coisas que aconteceriam ao mesmo tempo. Então, essas coisas começarem a acontecer, né? Sim, então eu não posso olhar simplesmente para a pandemia e já dizer, não, agora acabou o terreno, a igreja vai ser arrebatada e Deus começa a tratar a partir de agora com Israel. Eu fico um pouco receoso de afirmar isso aí. Mas que essa pandemia ela já mudou o quadro da história, mudou. Nós vamos ter duas histórias, a história antes da pandemia e a história depois da pandemia. Porque você vê, até agora não tem vacina. Então as pessoas já estão... É um fato social de suma importância, porque mudou o jeito de se vestir das pessoas, o jeito de se comportar, andar de máscara, né? Então, aconteceu no mundo inteiro. Você olha para as cidades do mundo inteiro, você vê as pessoas andando de máscara, as pessoas se isolando. Então, é uma coisa que já mexeu com todo o mundo. Se isso tem a ver já com o sinal da vinda de Jesus, no sentido de arrebatamento e tal, é uma coisa que a gente tem que pesquisar com bastante carinho, né? Mas, muitas pessoas colocaram como se fosse, inclusive, o início da grande tribulação, enfim. Só justificando a pergunta, para o pessoal que está chegando agora, não é? Eu coloquei esse período parentético, de modo geral, adotamos essa corrente de interpretação dispensacionalista, e ela vai para o extremo mesmo, né? Eu particularmente... Mas eu coloquei só para a gente se posicionar para ter como começar uma discussão. Entendeu? Essa foi minha perfeitamente. intenção. Eu, particularmente, tenho um pouco... Eu sou dispensacionalista 80%. Eu tenho 20% de pé atrás com relação às questões dispensacionalistas, porque eu não tenho, para mim não existe essa questão de ter que ser 7 dispensações. Eu vejo bem claro na Bíblia que nós tivemos a lei e vejo bem claro Paulo falando que nós estamos no período da graça e não estamos mais no período da lei. Então, só aí eu vejo 2. Eu vejo claramente os profetas falando do milênio, então aí já vejo 3. Né? Eu vejo a primeira lá da inocência antes do pecado. Opa, então aí já tem mais uma, a inocência. O período pós-pecado...
Eu Hã? sempre encarei as dispensações, não é? Principalmente porque eu lido muito com a parte didática, como uma metodologia de estudo. Ela, como uma metodologia de estudo, ela é infalível, entendeu? É, É muito bom você pensar dessa forma, né? Porque você é, organiza o pensamento e você se situa dentro das é. profecias e da história bíblica. É claro que as dispensações elas não ocorrem de forma estanque, ou seja, termina uma para começar outra. Isso não existe, não tem Exatamente, como existir exatamente. isso na Bíblia, né? Não pode Agora, ser. por exemplo, nós podemos já estar vivendo os, os primórdios da mudança de um tempo para o outro. Porque, na realidade, a palavra usada na Bíblia é tempo, né? Sim, Mudança dos tempos. Deus é. trabalha com tempos, com períodos. Agora, esses períodos não estão estabelecidos de tanto, 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 tanto. Embora Sim. as 70 semanas de Daniel elas estabeleçam o número 7, mas o número que aparece no original não tem a ver com semana, aparece lá o 77. Mas Certo. quando a história, até lá no período de José trabalhando para o seu sogro Labão, ele chama de semana o período de 7 anos que ele trabalha para obter Raquel e acaba sendo enganado, e depois ele diz que vai trabalhar mais uma semana de anos. Então, a Sim, sim. ideia de É aí que semana a de gente anos começa. acaba sendo É, associada, né? Então, a gente tem a ideia sim. de 70 semanas, sendo 70 semanas de Ok. anos de uma Ok. forma comparativa. Pastor, não vamos aprofundar aí não, que isso vai longe, né? Jerusalém foi conquistada pelas tropas israelenses em 1967, aquela famosa Guerra dos 6 Dias. O Rabino Mor, daquela ocasião, daquela época, ele disse o seguinte, olha, conquistamos a Cidade Santa, entramos na Era Messiânica. Ele afirmou isso. Será que o tempo dos gentios está terminando? A pandemia do coronavírus, como uma praga de alcance mundial, evidencia isso? Será? Só reforçando aí a É, anterior. eu sei da profecia, acho fantástico, eles estão realmente muito preocupados. A última vez que estive lá, até visitei algumas coisas que já estão prontas para montar o templo, então logo haja essa decisão e, inclusive, candelabro de ouro já está pronto lá. Eu até pus na minha página. Entretanto, algumas coisas precisam acontecer para o anticristo vir. Ainda não existe hoje um ambiente próprio para um líder mundial tomar conta do mundo. Ainda não existe. Agora, esse processo já está em andamento. A gente Uhum. tem a nítida ideia de que hoje, através da internet, você vê, você está na sua casa e nós temos aqui amigos, né, vendo a gente de Sim. vários lugares. O meu genro, por exemplo, está nos vendo lá da Praça Seca, tem gente aqui nos vendo de vários outros lugares. E Vários estados, como alguém poderia imaginar o que nós estamos fazendo aqui hoje, lá na época de João, por exemplo? Quando João diz que através de uma imagem toda a terra seria controlada, né? Porque a palavra que João Uhum. usa lá é ícone. Ícone de imagem no sentido que a gente usa tanto hoje para teclar no ícone de um computador e abrir a A imagem que a gente iconografia, quer, né? o É. programa e tal. E hoje, com a internet, a gente tem já essa ideia de como, por exemplo, Jesus poderia vir sendo a Terra redonda e todo mundo ver ao mesmo tempo, Consegui ver. Sim. pode ser através da internet, coisa que não existia naquela época. Então, os tempos eles precisam se cumprir em certas coisas. Jerusalém, por exemplo, mas o Rabino, quando ele pronunciou, na Guerra de 67, Israel tomou Jerusalém. Mas Uhum. essa medida de Israel em tomar Jerusalém, ela não foi aceita pela ONU. Essa Uhum. situação Sim. de posse, né? Porque quando Ben Gurion assinou lá o tratado, que na realidade foi em setembro de 1947, depois, em novembro, teve o edital estabelecido, e a posse, então, realmente
ficou para 14 de maio, né, quando Ben-Gurion, né, assinou lá a proclamação do Estado de Israel. E nesse mesmo dia seria também a proclamação da Jordânia como sendo um Estado para a religião muçulmana. Vocês não Sim. podem esquecer que, na realidade, a decisão da ONU foi para dar um Estado judeu e um Estado palestino, que seria a Jordânia. Só que, praticamente 12 horas depois da declaração de posse de 1948, explodiu a chamada Guerra da Libertação, e aí a Guerra da Independência, e logo depois vem em 58 o Egito com as guerras de Gamal Abdel Nasser e tudo. Então, essa guerra de 67, chamada Israel toma posse de Jerusalém, mas contra a decisão da ONU. Então, hoje, sim, Israel tem uma posse, mas ela não é a dona realmente de fato, ela é de direito, ela é de fato, né? Mas sim, ela ainda não é dona de direito. E Zacarias, na sua profecia, principalmente no capítulo 14, ele diz que a cidade seria rachada ao meio. Metade ficaria para os gentios e metade ficaria para Israel. Então, tudo isso vai ter que ser feito dentro de um acordo, né? E agora, o que a gente está vendo a partir de 1948, esse movimento que começou no primeiro século, no início do século XIX para cá, o movimento sionista, né? Cada vez mais grupos indo para Israel, voltando para Israel, e a declaração agora daquele rabino, esqueci o nome dele, que declarou que todos os judeus devem voltar para Israel o mais depressa possível. Então, esse movimento ele está crescendo muito mesmo, demonstrando que Israel já está se preparando para receber o que eles vão chamar de Messias, que, na realidade, nós sabemos que não será o verdadeiro Messias. Mas eu acredito que ainda leva um tempo para essa vinda de Jesus em glória. Em glória. A minha preocupação, pastor Marcos, a minha preocupação não está no contexto da vinda de Jesus em glória, mas como nós pensamos no sentido pré-tribulacionista, né? No arrebatamento, porque não tem sinal. Esses sinais todos que estamos discutindo é para Jesus voltar em glória para reinar sobre Israel e cumprir as profecias de Ezequiel e de Jeremias. Não tem sinal para o arrebatamento. E, às vezes, muita gente está se ligando nos sinais da vinda de Jesus em glória e está se esquecendo que o arrebatamento vai acontecer antes. Dele. E vai acontecer de uma forma, né, muito terrível. Você vê, a pior guerra que existiu em Israel foi a guerra do Yom Kippur, por exemplo, em 73. Né? Então, várias guerras têm acontecido, vários tratados de paz têm acontecido. Quase todas as nações árabes, né? Pela profecia de Zacarias, o mundo inteiro vai ficar contra Israel. Então, veja, porque todas as nações vão se voltar contra Israel, e isso é num período que a gente ainda não está vendo. Pelo contrário, hoje Israel ainda faz parte, né, de um pool de nações que são ainda possuidoras de muito prestígio internacional, né? Verdade. Então, entre as principais potências. Ela ainda está. Olha só, para o rabino ultra-ortodoxo, Ron Shaya, a pandemia do coronavírus é um sinal da chegada do Messias. Né? Porque eles estão esperando o Messias vir pela primeira vez ainda, né? É verdade. Então, para esse ortodoxo, essa declaração, eu pesquisei isso bastante, né? Ela foi afirmada em um vídeo assistido por mais de 50 mil vezes. Esse vídeo foi assistido. Em que outro momento da história, um acontecimento mundial foi visto como cumprimento da chegada do Messias para os judeus que a gente chama de ultra-religiosos. Em que outra época da história isso aconteceu como agora? Nunca houve. Nunca houve, Alguns indícios aconteceram. Por exemplo, muita gente achou que Hitler era um anticristo. Entendeu?
que estava matando o judeu. Mas em que contexto, se Israel não existia? Embora ele matasse o judeu, mas ele não estava lutando contra Israel, contra Jerusalém, então as profecias não batiam. Era Sim. necessário que o século XX chegasse. O século XX foi o século mais profecias. Por isso que a palavra de Jesus, lá de Lucas, eu queria que você me desse tempo para eu ler rapidinho, até preparei aqui Sim, fique à vontade, um pastor. texto que diz Fique à assim, vontade. olha, Lucas 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E disse, olhai para a figueira, se referindo a quê? Figueira é o símbolo de Israel. Ele havia amaldiçoado a figueira, e a figueira murchou. E no dia seguinte, os discípulos ficaram impressionados. Caramba, murchou. Aí ele diz, agora vocês fiquem olhando, fiquem atentos, porque quando essa figueira começar a brotar, aí vocês devem levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Veja que ali ele está falando para Israel e também está falando para a igreja, para levantar a cabeça, a redenção está próxima para a igreja. E a figueira que vai criar raízes é Israel. Então, em 70 depois de Jesus, Israel é destruída. E ela só volta a ser nação no século XX. E é o século XX que é o século da ciência, da tecnologia, que o homem vai à lua, do computador, dessa tecnologia que nós temos hoje do celular, tudo no século XX. O século XX é o símbolo de todo o contexto de uma mudança de uma era. Estamos já numa nova era, pastor Túlio. Veja, Sim. a energia nuclear, pensa nisso. Quem imaginaria a energia nuclear? A descoberta de que, através de um átomo, a energia poderia ser tão extraordinariamente grande. E hoje os países que conseguem mandar no mundo são os que dominam a energia nuclear, e Israel é um deles. Essa é a verdade. Né? Eu não sei se você se lembra, muita gente disse que o Enéas, aquele que se candidatava para presidente, dizia, meu nome é Enéas, porque ele não tinha tempo. Ele era a favor de que o Brasil tinha que investir em bomba atômica, e todo mundo achava que ele era louco. Né? Mas a ideia dele, o pensamento dele, tinha uma certa razão, porque ele dizia que no século vindouro, que é esse que estamos agora, é o 21, a nação que tivesse o controle nuclear teria voz dentre todas as outras. Né? E hoje quem manda no mundo? Pensa só. E por que ninguém mexe com Israel? Israel está lá, é um paísinho que cabe entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você andou comigo lá, você foi no Egito, e nós fomos lá em cima. Olha só, você entrou comigo lá em Aiva, lá no Golfo de Aqaba, entramos por ali, subimos e fomos até a fronteira da Síria, lá no Monte Hermon, tu lembra disso? É tudo São muito pequeno. 400 e poucos quilômetros, cabe dentro na estrada Rio-São Paulo. Israel toda cabe dentro da estrada Rio-São Paulo. E como é que ninguém tira aquele país de lá? Por causa do controle atômico, da bomba atômica. Então, esses dados todos, essa capacidade toda, se cumpriu no século XX. Eu diria, então, que esse coronavírus, ele é, sim, uma grande demonstração de que já estamos mudando de era. Você vê as questões aí já se unindo, países já se unindo, né? Se unindo com relação ao Oriente. Se houver da China com relação à Rússia, Estados Unidos com relação a... Você vai perceber que quem é que vai ficar no meio dessa batalha toda é Israel. Isso aí é de suma importância. Espantado, rapaz, quando nós estivemos lá de cima, né? E contemplamos o vale no Armagedon. Aquilo tudo um cenário pronto, não é, para reunir realmente grandes exércitos. Mais de 1 né? milhão de soldados. Que lugar teria a condição de reunir mais de 1 milhão de soldados? Né? E soldados por quê? Porque, veja só, aí é que está a ideia. Quer destruir Israel? Aperta uma bomba, explode tudo lá. Mas acontece que a visão que muita gente tem e não compreende é que Israel não...
aqui. Tá normal aí para Voltou. você? Tá. Israel, 30% que mora em Israel pertence à fé judaica. 30% que mora em Israel, é israelense, pertence à fé muçulmana. 30% pertence à fé cristã. E esses outros 10% a outras religiões. Então, quando a gente diz Israel, é todo mundo judeu? Não. Judeu hoje é a religião. O morador de Israel, quem nasce em Israel, é israelense. E ele não é forçosamente judeu. Ele pode ser, Os sim, judeus um ortodoxos, árabe uma minoria com muito pensamento muçulmano, sim, ele pode ser um muçulmano e ter cidadania e lutar pela defesa de Israel. É fantástico, porque uma das pesquisas que eu fiz lá foi no Exército. Então, eu separei alguns soldados do Exército. Então, eu pedi a ajuda lá, lógico, né, das pessoas de lá, e eles escolheram 10 soldados, 5 rapazes e 5 moças, que fossem judeus. E 10 rapazes, 5, você sabe que o homem serve 3 anos e a mulher serve 2 anos e é obrigatório servir o exército lá, né? Sim. Que fossem árabes. E eles, o pensamento deles é defender a pátria. No exército de Israel não existe religião. E você andou comigo no meio do comércio de lá, você vê que também não tem religião. O que o comércio quer é ganhar dinheiro, é negociar. Não é? Quem está querendo fazer o monopólio da guerra são os interesses de fora. Aquele porto, por exemplo, que você viu ali, é o porto mais importante, o porto de Haifa, por exemplo. Você vê que os grandes transatlânticos modernos já não passam mais pelo canal de Suez. Então, o que acontece? Os navios menores passam com toda a mercadoria, precisam desembarcar essa mercadoria no porto de Haifa. Oh meu Deus, trabalhadores do navio, como é que dá o nome? Os marinheiros descem para aproveitar a noite na cidade, então o comércio, né, ganha com isso, para que essa mercadoria seja reembarcada nos grandes transatlânticos para vir trazendo todo esse material para a Europa. Note que Israel está no centro do comércio internacional desde a época dos antepassados. Né? Por isso que quando você vê a profecia de Ezequiel, que Deus tiraria o raminho de oliveira e colocaria num lugar de muito comércio e tal. Note no dia que Jesus foi levado às alturas e na descida do Pentecostes, por exemplo, que tinha gente de todo o mundo. Que país hoje teria interesse, em todos os países do mundo teriam interesse de ir para negociar? Porque as caravanas que vinham do deserto, elas embarcavam no porto de Jope, um porto mais antigo da história. Né? Então, hoje é a mesma coisa. Por que essas nações... Por que a Rússia quer, por exemplo? Ela quer um porto com águas quentes, porque os portos da Rússia congelam durante praticamente todo o tempo do ano. E a Rússia tem interesse naquelas terras. Então, a guerra vai acontecer. Daqui a pouco vai acontecer uma guerra para tomar aquelas terras de Israel. Essa é uma fatalidade. Né? Mas isso Muito bem. É papo para lá de metro, como diz o mineiro. Né? É papo para lá de metro. Nós não estamos deixando os nossos amigos. Nós temos aí um bom número. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fazendo perguntas, né? Dentro desse conceito, alguém gostaria de colocar alguma... Então, quando Ron Chava, esse grande rabino, ele diz que o coronavírus ele é um sinal, sim, ele tem a ver com esse sinal. Eu creio que sim, porque já mudou o comportamento internacional em relação a várias coisas. Né? Em relação à medicina, em relação a governo. Olha que nós já estamos discutindo qual seria a melhor forma de governo, né? Se é um parlamentarismo, se é um presidencialismo. Né? E no contexto de Israel, veja que Jesus vem como monarca. Então, volta a monarquia. É uma coisa que... Vou fazer uma outra pergunta aqui, pastor. Desculpe interrompê-lo, para orientar Não, estou pronto. As nossas discussões, porque eu sei que o professor é assim mesmo. Né? Eu também vou esticando, vou pegando um ponto no outro e vou embora e falo 1h30, 2 horas.
principalmente nas nossas especialidades, não é verdade? A gente gosta, Então, né? O que a história de Israel tem a nos ensinar sobre o enfrentamento de pragas como o coronavírus? Eu sei que o irmão já falou alguma coisa sobre isso, mas queria que falasse mais enfaticamente, né? Historicamente, não é? Ninguém tem mais experiência com praga do que quem estuda a história de Israel a partir das 10 pragas do Egito, né? Que saíram de Verdade. lá. Mas é interessante que a gente entenda esse texto do próprio Jesus, quando ele diz cairão a fio de espada, é Lucas capítulo 21, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então, de acordo com o Rabino, o tempo de Israel se cumpriu em 67. Só que isso não é verdade, porque Israel não é dona verdadeiramente dessa história. Agora, se a gente entrar dos grandes enfrentamentos pelos quais Israel já passou na sua história durante todo o seu tempo, a gente vai ver que eles já passaram por muitas grandes decepções em toda a sua história. Já foram massacrados em vários países, foram colocados... A minha família, por exemplo, Videira, vem da origem de Portugal, onde todos foram expulsos de Portugal, né? Então, os judeus foram expulsos a vida inteira, eles eram expulsos. Quando a guerra acabou, em 1945, muitos foram colocados em navios e não tinham para onde ir. Nem o Brasil quis receber esses imigrantes, porque a Inglaterra chegou a um momento que não permitiu mais que eles entrassem lá nas terras de Israel. A Inglaterra resolveu proibir, né? Então, existe uma história bonita sobre o navio Êxodo, que teve que voltar e esperar, e foi uma coisa terrível. Então, a história desse movimento de sofrimento do sionismo nos mostra o quanto a gente deve esperar em Deus. Quem ia imaginar que Israel voltaria a ser nação? Quem ia imaginar que aquele pedacinho de terra ia ser de posse de novo dos judeus e eles poderiam estar ali professando a fé deles, fazendo o culto deles, né? Mas ainda há problemas lá a serem resolvidos e o anticristo vai ter que ter muito jogo de cintura. Porque, por exemplo, a parte que os judeus têm é o Muro das Lamentações. Mas a parte de cima, onde era o templo, chamado Monte do Templo, é exatamente onde fica o Domo da Rocha, que todo mundo chama de Mesquita de Omar, mas na realidade é um santuário, embora Omar tenha sido o xerife que mandou fazer, né? Mas ela é a mesquita, quem construiu foi a mesquita de Al-Aqsa, né? E a ideia era fazer um santuário, tanto que ele é octagonal. Ele tem 8 lados, mostrando norte, sul, leste, oeste, só nordeste, sudeste. Então, ele tem 4 lados para mostrar que a ideia do Omar era fazer um santuário para reunir todas as religiões. Se você entrar na mesquita, agora não está proibido, né? Infelizmente, mas eu já tive o prazer de entrar e estudar lá. Tem textos das de 2 vezes que eu vários... estive lá, não pude entrar lá. Não pôde Não entrar. estava entrando Lá naquela dentro tem ocasião. textos de várias religiões, porque a ideia do chamado Omar Sherif era um santuário que pudesse abrigar todas as religiões, uma ideia meio ecumênica, sabe? Onde todos pudessem cultuar no mesmo lugar. E já existem hoje muitos rabinos que estão começando a pensar nessa ideia. Porque o importante ali, Tuller, não é a mesquita, é a rocha que está por baixo da mesquita. A rocha que é o símbolo de tudo, onde o Isaac teria sido sacrificado, se não fosse a providência de Deus, e para os muçulmanos teria Ismael. Então, se esse novo estadista, se esse novo ser que vai governar o mundo tiver jogo de cintura e tiver ao lado dele um indivíduo religioso que também tenha essa capacidade ecumênica
de trazer todas as religiões para um centro de cultos, onde todas as religiões possam cultuar no mesmo lugar, ele vai conseguir, sim, unir essas religiões e usar aquele monte como centro de culto internacional. Esse seria o poder do falso profeta que vai dar ao anticristo a capacidade de reinar ali. E tudo isso está sendo combinado. Se o Isaac Rabin não tivesse sido assassinado, ele já tinha aceito o acordo, ele com o Arafat, não sei se você lembra disso, Lembro, e o Arafat. Jimmy Carter, no tempo do Jimmy Carter, foi assinado, né, um acordo entre o Isaac Rabin e o Arafat, chamado Tratado de Camp Davis, né, onde eles deram as mãos e resolveram abrir mão. Cada um abriria a mão de uma parte e fariam, então, com que aquele lugar fosse dividido para todos cultuarem ao mesmo tempo. Se isso acontecesse, nós já estaríamos no céu, meu amigo. O milênio já estaria acontecendo. Por quê? Veja, quem matou o Isaac Rabin não foi um muçulmano. Pelo contrário, foi um extremista ortodoxo judeu que matou ele por não concordar de abrir mão de parte do monte do templo. Não era o tempo ainda, né? Não era o tempo dessas de Deus. Mas que isso é possível, é possível. Vamos lá. Eu estou vendo aqui uma pergunta. 45 pessoas. Eu gosto muito aqui da interação. Estou vendo aqui, ó, o irmão Jandeon Souza. Ele diz assim, aqui, ó, quando Jesus disse que não veio abrogar a lei, ele já previa que Israel iria esperar o Messias posteriormente, haja vista a lei não ter sido abolida? Entendeu a pergunta? O princípio falhou um pouquinho. Dá para você ler um pouco? Lê de novo, eu não entendi o princípio. Vou ler aqui novamente. É que tem que ter maior cuidado, senão perde. Que não veio abrogar a lei, ele já previa que Israel iria esperar o Messias posteriormente, haja vista a lei não ter sido abolida? Eu não creio bem que Jesus tenha pensado nisso, porque quando você vê o comportamento de Jesus em relação à pregação do Evangelho, ele sempre manda os discípulos pregarem o reino. É chegado o reino de Deus. Jesus se apresentou como Messias e foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o Messias, o filho de Davi que reinaria. Em nenhum momento Jesus evangelho que não fosse do reino, mas os seus não o receberam. Por isso que o próprio João escreve, dizendo ele veio para os seus e os seus não o receberam. Veja o detalhe dele na primeira comissão, ele não e preguem, mas só aos judeus. Não preguem aos gentios, não preguem aos samaritanos, preguem só aos judeus. É chegado o reino de Deus. Então, a ideia era implantar o reino, mas se ele já sabia, lógico, né, na sua condição divina, mas como homem em si, acredito que não. Mas eu queria salientar aí, Marcos, a Assembleia de Deus que está com a gente de Coluna Mayunçu. Coluna Mayunçu, tá vendo? Você está visualizando? Está dando a paz do Senhor. É muita gente. Nós já tivemos aqui mais de 50 pessoas aqui. Ó. Porque eles não são do Brasil. Eles não são, essa Assembleia de Deus é de fora do Brasil. Então, por pessoas de fora do Brasil nesse momento. Entendeu? Então, tem gente aqui nos vendo que é de outro país. Tem aqui um do lugar que eu tive, rapaz, mas muito longe mesmo, no interior do Maranhão, Cururupu. Já ouviu falar em Cururupu? Cururupu, já ouvi falar. Cururupu é lá no interior do Maranhão e fica a cidade onde nós lançamos os nossos foguetes. Como é que chama aquele lugar lá?
Ah, lá Onde tem a plataforma de lançamento de foguete, fica bem pertinho não. lá. Eu sei, eu Esqueci o nome não daquela consigo cidade. lembrar. É. Mas Pois é, para seria gente de legal que muito longe aí nos assistindo. Que bênção, não é? seria legal que cada um colocasse de onde está, né? Se eles pudessem Pois escrever é. de onde eles estão falando, de onde eles estão nos atendendo, a nossa chamada aqui para participar com a gente. Tem gente aqui de Aham. muitos lugares assistindo o nosso debate, Tem muita e é gente muito aqui, olha. importante. Agora, eu não sei se você já está Então, querendo fechar o teu vou horário. fazer outra pergunta aqui. Vamos lá. Olha, pastor, existe uma onda, isso é muito importante aqui, e tem tudo a ver com a nossa live, com o tema da nossa live. Existe uma onda de pedido de judeus para se estabelecer em Israel no pós-corona. Vocês sabiam disso? Está acontecendo, a internet está cheia desses pedidos, ok? Essa aliar, como eles costumam chamar, né? Aliar, ascensão à Terra Santa, ou migração para Israel, tem a ver com as profecias bíblicas? É, Professor, o senhor na, pode citar algumas dessas profecias para nós? na realidade, existem várias. Se você colocar, por exemplo, Ezequiel, eu poderia abrir aqui rapidinho para a gente ler a profecia, porque nós temos oh, meu Deus, cadê? Eu separei aqui para ler com você uma profecia na sua íntegra, onde até o nome de Davi é citado. É fantástico. Mas eu acabei abrindo aqui em outro lugar. Deixa eu voltar para Ezequiel, que eu estou com a minha Bíblia aberta aqui Mas tem a ver Só com um as minuto. profecias bíblicas, né, pastor? Essa Tudo, tem volta tudo a agora, ver com as logo profecias no bíblicas. pós-pandemia, que eles chamam de aliar, essa migração, essa Porque ascensão na à Terra realidade a Santa, Aliá é a muitos continuação pedidos do estão sendo movimento feitos agora. sionista. É a Aham, continuação do movimento é a sionista. continuação. É, é, é verdade. Mas Olha justamente só, nesse olha o que o momento, nesse texto diz. tempo. Ezequiel 37, 21 em diante. Ezequiel 37, 21 em diante. Esse é um texto que me deixa assim de cabelo em pé, os poucos que eu ainda tenho. Porque diz assim, ó, e disse-lhes, versículo 21, assim diz o Senhor Deus, eis que tornarei os filhos de Israel de dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua própria terra. E deles farei uma grande nação nos montes de Israel, e um rei será rei sobre todos eles. Por isso que eu estou falando aqui com relação à monarquia, essa discussão que está tendo hoje, sistema parlamentarista, sistema presidencialista, vamos ter um estadista maior. Então, a ideia de ter um rei em vez de ser um presidente, né? Um imperador, quem sabe, pela Bíblia aqui. Versículo 22, e deles farei uma só nação nos montes de Israel, e um rei será rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, e nunca Sim. mais para o futuro se dividirão. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem nunca mais se contaminarão com as suas abominações. E eu os livrarei de que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E olha o que ele diz no 24, é esse que eu fico arrepiado. Uhum. Ele diz: será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. Isso é Ezequiel Maravilha, profetizando 550 anos antes de Jesus. Veja, maravilha. 550 antes de Jesus, 150 depois de Davi. Quando ele está citando Davi, ele sabia que Davi já estava morto há 450 anos. E ele cita aqui Uhum. que Davi vai reinar. É lógico que tem que ser alguém da herança de Davi. Por isso que quando Jesus é aclamado rei dos reis e filho de Davi, responde uma outra pergunta. E quando eu coloquei o anúncio que a gente ia discutir isso aqui na live, alguém disse assim, pastor, da onde virá o anticristo? Da tribo de Dan? Da tribo de não sei o quê?
Eu disse, olha, meu filho, para ele ser reconhecido como filho de Davi, ele tem que ser judeu. Ele tem que Tem que ser da ser. tribo de Judá. Né? Ele tem que ser Verdade. da tribo de Judá. Para que ele Ok, seja reconhecido. Né? verdade. Mas veja que Pastor, profecia olha, fantástica, né? demais, demais, demais. Com o fim do coronavírus em Israel, o governo já pensa em reabrir a nação para o turismo no próximo verão. Olha só, pessoal, isso é importante, hein? Tomara, né? Ok? O senhor já levou centenas de estudantes concluintes do curso de História de Israel, não é? Para Israel. Há planos para o próximo ano? A É gente tem conversado sobre isso, né? interessante que essa semana eu recebi um Eu já e-mail fui 2 vezes, hein? eu recebi um e-mail do Instituto Muriá e eles estão refazendo exatamente isso. Eles estão refazendo as parcerias. Lembra quando você era o reitor da FECAD e a gente fez Uhum. uma proposta de parceria? Eles Foi, guardaram foi. isso e eles querem uma faculdade que seja reconhecida pelo MEC, como é o nosso caso, né? Para fazer uma parceria para que o nosso diploma fosse convalidado lá e os diplomas deles fossem convalidados aqui. Porque isso não era permitido no antigo regime do governo anterior. Mas esse novo governo, ele abriu essa portabilidade, não, como é que dá o nome? Essa parceria com Israel. Parceria. Né? Então, esse novo governo trouxe essa facilitação do MEC reconhecer os cursos que são feitos em Israel. E a instituição de ensino de lá reconheceu os cursos brasileiros também, o que antes não existia. O Brasil era impedido de reconhecer os cursos de lá. Muita gente vai querer fazer, sim, visitas a Israel. Eu só não vejo, não Então, sei se pessoal, esses começa a teus. se preparar, aí, porque Pastor Videira, em breve, uma nova Eu espero que eu tenha caravana para saúde, né? Israel. Quem Nós estamos, sabe em 2021, não é? estamos montando uma ideia aí, um pensamento e uma parceria, mas eu preciso que seja uma coisa como era antes, com Aham. fundamentação, para que os alunos recebam o certificado com apoio, né? Conforme foi no teu Os tempo alunos na FAECAD. concluíam o curso de É, pós-graduação lá em Israel, na Universidade Hebraica de não para ser Jerusalém, e como alguém está recebiam fazendo por certificado aí. de Tem lá. gente fazendo por aí, vai lá, faz um cursinho qualquer, e aqui não tem Uhum. reconhecimento de nada. Não é como o que a gente fazia. No nosso caso, a FAECAD era que dava o apoio total, né? Então, a Sim, gente precisa verdade. de uma faculdade que aceite essa proposta, e a Federação Israelita está aberta para essa ideia também, de ter uma parceria, né? Porque Quem sabe com esse a novo governo, FACETAN pode fazer isso, né? é uma boa ideia. Você que trabalha A gente lá, que vai tem conversar amizade aí com o com o pessoal pessoal, da FACETAN para ver se a gente consegue fazer essa é, parceria para levarmos os alunos é, lá em Israel ano que vem, é. né? Porque lá o curso da pós-graduação para eles lá não precisa de carga mínima de hora. Aqui no Brasil tem, né? 360 horas, é isso? Você que foi líder lá? 360 horas. 360 horas, né? Lá não, 360, porque quando você vai para lá, você estuda de manhã, de tarde e de noite, como você viu lá, né? E você estuda o Uhum. tempo todo, você está no O país tempo da todo. pessoa. Precisa. Então não tem. Aí conta todo esse horário para poder contar como hora aula. Aí a gente Sim. teria que ver qual é o novo sistema desse novo MEC, como é que vai ficar para a gente fazer uma coisa bonita para os alunos, né? Ok. Tá certo, pastor. Pastor, eu vou fazer aqui Tem mais 2 perguntas só aqui para a gente terminar. Tá Atenção, bom. pessoal, permaneçam aí, ok? Permaneçam conosco. Tem mais 2 perguntinhas aqui nessa live. Qual o principal ou os principais episódios? O principal episódio, se for um, ou os principais episódios da milenária história de Israel que o senhor, como mestre experiente nessa matéria, tem grande apreço. Pode Não nos dar uma entendi, me palhinha aí perdoe. rapidinho sobre a melhor parte da história de Israel, que o senhor tem grande apreço por ela. Nos dá uma palhinha aí rapidinho. É o Holocausto.
O Holocausto. Holocausto. Aí não dava para ser uma palhinha, porque nenhum povo foi tão perseguido, tão massacrado, tão extraordinariamente destruído. Nenhum povo sofreu tanto com ódio, com discriminação, com ira contra eles como o povo judeu. Nenhum povo lutou tanto. E, para mim, a existência do povo de Deus é uma prova viva da existência de Deus. Assim como a existência da igreja, para mim, é uma prova da existência de Deus. Como eu posso provar que Deus existe? Porque a igreja existe. Quem foi mais perseguido do que Israel e a igreja? E nós estamos aqui. E eles estão lá. E nós amamos o mesmo Deus, embora não tenhamos as mesmas ideias doutrinárias, mas com o Messias nós teremos. E nós estaremos lá reinando com Cristo, é o que nós cremos, né? Então, para mim, o Holocausto é fantástico. Por isso o nome Holocausto. Deixa eu só explicar o nome Holocausto. Muita gente não sabe por que o nome é dado Holocausto. O Holocausto era o sacrifício de um bode expiatório que era morto no lugar de outros. Então, foram mortos 6 milhões de judeus em cerca de 5 ou 6 anos de guerra, né? No máximo aí. Nesses poucos anos de guerra, 6 milhões de judeus foram mortos para que hoje Israel pudesse ter a sua nação. Então, é um holocausto, que você sacrifica um cordeiro para um bem maior. Não é? O Holocausto, ele é uma história fantástica que precisa ser analisada com muito carinho. Mas vamos lá para a sua outra pergunta. Então, para terminar, né? Terminar lá em cima, se o senhor pode nos falar sobre as suas obras, seus projetos, não é? Para o pós-pandemia, a partir do ano que vem, muitos projetos novos. Eu sei que livros novos, obras novas estão chegando por aí, não é verdade? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Que eu tenho trancado dentro de casa para escrever. E dar palestra, fazer lives, fazer estudos, né, no YouTube. E eu tenho muito material, muito material. Mas eu tomei uma decisão, quando essa pandemia começou, de começar a distribuir isso de uma certa forma gratuita, sabe? Eu comecei a pensar, nesses 64 anos, eu estudei praticamente toda a minha vida. Eu fiz... E eu acho que tem muita gente que não vai ter condição de estudar como você e eu tivemos de estudar. Porque nós tivemos currículos estabelecidos, com supervisão, né? Você, por exemplo, luta muito para que o currículo seja, né? Para que haja uma grade estabelecida, para que o corpo docente que deu uma aula seja um corpo docente adequado. Você luta muito por isso. Eu vejo que a sua luta é por isso. Mas eu penso naquele povo que não tem condição, às vezes, de comprar um livro. Por exemplo, eu estou com um livro praticamente pronto, está na CPAD, já tem lá um tempo, sobre a história bíblica de Israel, com fotos que eu mesmo tirei, com trabalhos de arqueologia, eu mesmo no local fazendo, as fotos dos lugares, e uma bibliografia de quase 86, em torno de 86 a 88 livros para basear isso que eu escrevo. Esse livro, para ser editado, com páginas de fotos e tudo, vai ficar muito caro. E qual é o membro da igreja hoje que teria condição? Então, o que eu estou pensando, Marcos, querido Marcos, né, meu amigo, é colocar isso de graça para o povo, sabe? Estou pensando em abrir um jeito aí e começar a botar isso aí, no pessoal, Facebook, olha que bênção chegando abrir aí, uma hein? plataforma e começar, por exemplo, o camarada que se matricula no curso, ele leva a apostila de graça. Eu já tenho feito isso na minha página, a Bíblia Tem Resposta. Quem assiste às aulas de escatologia ganha a apostila de escatologia de graça. Quem assiste às aulas de hermenêutica ganha a apostila de hermenêutica de graça. E então, esse curso é no YouTube, através de vídeos? É no YouTube, né?
Não, esse que eu estou colocando, as apostilas, é na minha página, a Bíblia tem resposta. No E seu o site? outro, não é um site, é uma página. Uhum. E no meu canal, no YouTube, eu estou colocando curso de liderança, por exemplo. Então, eu tenho um livro completo de liderança pastoral, que eu saio, já dei esse estudo por muitos lugares, e eu transformei em apostila, e eu estou liberando para todo mundo que fizer o curso. Então, eu vou fazer em 10 aulas. Então, quem provar para mim que participou das 10 aulas vai receber a apostila de graça. Você está entendendo? Porque Uhum. se eu fosse colocar isso numa editora, Tuller, pensa só, você é um escritor que vive de muitos anos publicando. O que você ganha como autor não daria para você viver. É Dá verdade. para você projetar seu nome, dá para você ficar conhecido, né? Então, projetar o nome é muito importante para alguém que precisa desse tipo de trabalho, de estar sempre aqui, ali e tal. Mas eu já sou um velho aposentado, sabe? Ah, Que já velho. tem, que já tenho tudo que eu Tem queria nada velho aí ter. não, Eu rapaz. não espero ganhar mais nada, nem muita coisa, não. Eu agora estou pensando em fazer isso, parcerias com lugares que eu possa dar o material, a gente preparar tudo direitinho, Olha aqui, como se a fosse irmã dele um. está dizendo aqui, ó. A irmã dele está dizendo aqui do meu lado que além disso aí, você quer brincar com os netos, né? Quer Também brincar com os tem isso, netinhos. né? Também tem isso. Eu quero aproveitar o meu tempo. Eu acho que eu já trabalhei, eu viajei muito, eu deixei a família, sabe? Então tá na hora agora de eu dar querer, falsa modéstia, você sabe, eu não preciso provar nada para ninguém, graças a Deus. Eu tenho já prontos 28 livros prontos no meu notebook aqui Ô, na minha rapaz, frente. Aqui. que Chamar benção, que benção. uma editora e botar isso para correr. Só que a editora vai ganhar dinheiro e o livro vai chegar na mão do usuário lá com um valor que ele não consiga pagar. E eu dando isso, eu acho que eu vou estar servindo mais o reino de Deus. Então eu obrigo esse camarada a fazer um curso e ele vai ganhar um livro. Eu não sei se eu Pessoal, então consigo fiquem fazer atentos aí você aos entender. canais aí do Pastor Videira, não é? O YouTube, o Facebook, o Instagram e outros canais, a página dele, enfim, depois entre em contato com ele para vocês fazerem esse curso e terem direito a esses livros que são preciosidades, preciosidades. Tá bom? Pastor Videira, eu quero lhe agradecer por ter aceitado Eu o é que meu convite, agradeço. participar Eu dessa que live. agradeço. Olha, eu estou muito, muito feliz mesmo, muito alegre de poder estar com o irmão e, enfim, aliás, tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? É Vamos verdade, é esperar verdade. passar essa pandemia aí para a gente se encontrar, tá certo? Isso. Olha, um Dá um abraço aí abração na aí na sua esposa, um esposa. abraço nas filhas. Isso.